Olá, pessoal! Então, agora a gente vai aprender a fazer o gráfico de Gantt no Excel. O gráfico de Gantt é para a gente conseguir planejar bem as tarefas. Então, saber, por exemplo, quando que começa e termina cada atividade, cada tarefa, dentro de um planejamento, né? Então, a gente está aqui falando da parte de planejamento do nosso A3. E aí o gráfico de Gantt, ele ajuda você a visualizar graficamente com cores e dentro de um gráfico de barras, como deve ser o andamento das atividades num projeto de melhoria que você está desenvolvendo dentro do A3. Claro, você pode usar outras ferramentas, você pode usar apenas o 5W2Hs, mas agora a gente vai falar e mostrar como que faz isso no Excel para você aprender. Então vem comigo. Aqui a gente já tem como que vai ficar o finalzinho do gráfico. Então, o gráfico, na verdade, é só isso daqui. Então, a gente tem aqui as atividades que a gente vai realizar, né? E aqui as datas. E veja, onde está pintado é, por exemplo, realização de coleta de dados, a gente vai fazer durante todo o projeto. Então, durante toda a implementação de algum projeto de melhoria, a gente vai estar coletando os dados. Aí eu pintei aqui todas as datas, certo? Então eu vou começar uma planilha nova aqui para vocês irem acompanhando comigo o passo a passo de como que faz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem as atividades. Então eu fiz aqui mais ou menos o passo a passo de uma atividade, de uma melhoria que a gente fez na UTI. Não foi exatamente assim, eu só fiz uma simulação de como que seria, né? Então aqui a gente coloca o início das atividades, de cada atividade. Aqui a gente coloca o fim, não, o período, né? Então quanto tempo cada atividade vai durar. O intervalo, na verdade, vamos colocar aqui intervalo. Intervalo. E aqui a gente coloca o fim das atividades, né? Quando que ela vai terminar. Então, por exemplo, aí você coloca aqui, realizar a coleta de dados. A primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados para ver, para acompanhar todo o projeto de melhoria, se a melhoria é realmente se foi uma melhoria ou se foi apenas uma mudança. Então, lembre-se disso, aqui já vem uma dica. Coletar dados é sempre muito importante, ele tem que estar em todas as fases de um projeto de melhoria. Então a gente vai colocar aqui o dia que vai começar. Então vamos supor que a partir de hoje nós vamos começar a coletar os dados. Então eu vou pôr 21/5 de 2018, por exemplo, uma data fictícia. E o intervalo? Esse projeto a gente planeja terminar em 20 dias, né? Então a ideia é realmente implementar tudo em 20 dias. Aí, definir o kit com a equipe médica. Então, esse projeto se trata de uma melhoria da inserção de catéter venoso central no UTI. E para essa melhoria, a gente resolveu criar um kit para facilitar. Então, a gente ia definir quais peças, o que ia ter dentro desse kit, o que os médicos iam precisar. Então, a gente marcou uma reunião no dia 22 com a equipe médica para realmente decidir que material tinha que ter dentro desse kit e tal, para ver se realmente ia facilitar o processo ou não. Então a gente põe aqui, né, aqui no segundo espaço, de 22/5/2018, beleza? E essa reunião durou um dia. Então, o intervalo aqui a gente coloca um dia. Validar com o questionário kit. Então, a gente criou esse kit e depois a gente queria validar para saber se todos os médicos da UTI estavam de acordo com que aquele kit estava adequado. Então, a gente fez um questionáriozinho simples falando, tinha tudo que você precisava, sobrou alguma coisa, o que sobrou, o kit estava da melhor maneira possível, sugestões e tal. Então, aí a gente
durante alguns dias a gente coletou esses dados. Então, vamos colocar aqui durante 10 dias. Então, no dia 23/5 de 2018, a gente começou a implementar o questionário, né? O questionário ia junto com o kit. E aí, a gente deu aí 10 dias para os médicos avaliarem o que eles acharam, né? Se estava faltando alguma coisa e tal. Depois desses 10 dias, a gente finalizou, definiu o kit final. Então, assim, a gente viu que tinha que tirar algumas seringas, que sobrava, tinha que colocar um campo a mais e tal. Então, aí a gente adequou de acordo com o que o cliente falou para nós, né? Nesse caso, o cliente era o médico. E aí, eu já vou ensinar para vocês como que faz a data final. Então, a data final, na verdade, a gente coloca aqui igual, porque isso vai facilitar depois a gente encontrar, né, fazer as contas das datas. Então, aqui vem igual, daí você coloca a data de início, mais, e o tempo de intervalo. Quando você dá um Enter, e aí aparece aqui a data, né, final. Então, aqui é a mesma coisa. Aí você pode arrastar até o final, que essa formulinha vem junto, tá bom? Então, vem cá, olha, vem comigo. 22/5 mais um dia dá 23. 23/5 mais 10 dias dá 2/6. Então, aqui a gente coloca 2/6 de 2018. E a gente formalizou o kit em um dia. Beleza? Aí no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade, a gente definiu o estoque seguro. Então a gente fez os cálculos do estoque seguro para saber quanto que tinha que ter em prateleira e definimos como ia fazer a reposição desse material, né? Então a gente, junto com a equipe, com os dados em mãos, a gente definiu essa questão do estoque. Então foi no mesmo período, né? E aí a gente realizou um Kaizen Blitz. O que é isso? A gente reuniu toda a equipe que estava envolvida no projeto, a gente chamou outras pessoas também, e a gente marcou no dia 3/6 um Kaizen Blitz, que é o quê? É uma melhoria, tipo aquela, sabe o Blitz da polícia, que ele para e revista todo mundo, faz aquele, né, o Blitz nas estradas. Eu já peguei Blitz e é traumático, mas o Kaizen Blitz é bem interessante, porque a gente combina um período de melhoria, vai todo mundo preparado, tem gente que faz até coletinho, estamos no Kaizen Blitz, e aí a gente vai implementar, vai para o Gemba junto com as pessoas e vai implementar. Então, nessa hora, às vezes a gente faz uma arrumação, tira, né, joga fora, joga fora aquilo, faz um 5S, joga o que precisa ser jogado, organiza o que precisa ser organizado, a gente definiu um lugarzinho para pôr a mesa para auxiliar os médicos na passagem do catéter, a gente fez toda a parte de arrumação mesmo, foi tipo o dia da faxina, que foi onde a gente implementou tudo aquilo que a gente planejou. Então, no dia 3, a gente fez isso em um dia e implementou tudo. Só que logo depois que a gente implementou, a gente precisou ao mesmo tempo, né, assim que implementou, treinar todo mundo que não fez parte do grupo. Então, a gente treinou o pessoal da manhã, da tarde e da noite. Então, aqui, vamos lá. A gente treinou em um dia. Então, 03. Não, foi no dia seguinte, 04/6/2018. A gente treinou a equipe da manhã. No dia... Ui, faltou uma barrinha aqui. Isso. Aí, no dia 5/6/2018, a gente treinou a equipe da tarde. Tô com um problema com a barrinha. Foi. No dia 6/6
de 2018, a gente treinou a equipe da noite. Aí, durante 7, daí no 7/6, a gente, durante um período de 10 dias, a gente acompanhou todas essas mudanças na rotina. Então a gente desceu para o Game algumas vezes, foi lá para ver como que estava sendo essa implementação, se ainda tinha alguma dúvida, se as pessoas que estavam envolvidas estavam realmente fazendo as mudanças, se os dados, né, a gente fez aquele acompanhamento dos dados, certo? Do começo ao final. Então, se os dados realmente mostravam uma melhoria, a gente fez alguns gráficos de controle e tudo isso mostrou para nós, nos ajudou a organizar as atividades. Então, vamos falar que isso daqui é o nosso planejamento, né? Eu vou excluir essa última linha aqui. Limpar conteúdo. Então, aqui está o nosso planejamento. A gente fez esse planejamento e agora eu vou montar o gráfico de Gantt com vocês, tá bom? Deixa eu só pintar aqui bonitinho, que eu tenho um toque. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é clica fora aqui, vem inserir. E você precisa selecionar o gráfico de barras empilhadas, esse segundinho aqui. Beleza? Agora a gente vai inserir os dados aqui nesse gráfico, né? A gente vai selecionar os dados. Primeira coisa que a gente vai adicionar é o título aqui, início. Aí a gente seleciona aqui os valores de série e vai selecionar do começo ao fim das datas aqui. Veja lá que ele já fez o gráfico, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Próxima coisa, eu vou adicionar agora o intervalo. Mesma coisa, vem aqui, seleciona o intervalo. Ok. Agora eu vou editar, ao invés desses números, eu quero pôr aqui, ó, os nomes das atividades. Ok. Então veja que a gente falta algumas coisas ainda, mas a gente está chegando lá. Esse azul aqui, eu não quero eles, porque eles estão me atrapalhando a visualização. Então a gente vem aqui em formatar série de dados, preenchimento e põe sem preenchimento. Pronto. Agora, se vocês, né, deixa eu fechar isso daqui para vocês. Se vocês conseguirem ver, a gente está começando aqui antes das atividades. Então a gente tem que dar uma olhada nesse eixo aqui e ver como começar aqui para terminar aqui, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá. A gente vai escrever aqui a data de início, então, 21/5/2018. A gente vai escrever aqui a data final, que é 17/6/2018. A gente vai selecionar essas duas datas aqui. Veja que está faltando uma barra aqui. Seleciona essas duas. A gente vai vir aqui, olha, em data e vai formatar para número. Agora a gente tem dois numerinhos aqui, certo? Então agora eu venho aqui, clico em cima dos números aqui, né, das datas nesse eixo e vem em formatar eixo. Agora veja o mínimo e máximo, é isso que a gente quer mudar. A gente quer que o mínimo seja a data inicial e o máximo seja a data final. Dessa maneira o gráfico fica
mais bem representado visualmente para a gente usar no projeto de melhoria. Então, aqui eu vou colocar esse número que está aqui no F2. Então, é 4, 3, 2, 4, 1. E aqui embaixo eu vou colocar o número que está no F3, que é 4, 3, 2, 6, 8. Enter, fecha. E olha só que legal, aqui a gente já começa a visualizar mais ou menos aqui como seria o gráfico de Gantt. Mas não sei se vocês perceberam, ele está começando pela última atividade e terminando pela primeira. Vamos mudar essa ordem que não está legal? Não é assim que a gente quer, né? Então a gente vem aqui em formatar eixo e clica aqui em categorias em ordem inversa. Veja lá, já mudou aqui a primeira atividade e a última atividade aqui embaixo, ok? Outra coisa que a gente pode fazer para deixar o gráfico mais visual, mais fácil de ler, você pode clicar aqui em cima das datas e colocar adicionar linhas de grade principais. E aí a gente pode colocar aqui uma linha sólida e você pode até mudar de cor, fazer da cor que você quiser e ir trabalhando com isso, né? Então vamos colocar também umas linhas no eixo, umas linhas secundárias. Então vamos aqui, ó, adicionar linhas secundárias. Tá vendo? E aí você pode ir trabalhando no layout dele. Você pode vir aqui em design, né? E escolher diferentes designs, né? Colocar algum tipo de cor que você prefira e tal. Mas o conceito geral do gráfico de Gantt é esse. Inclusive a gente pode até alterar aqui a maneira que a gente escreve essa data, mas acredito que assim esteja bem visível, acho que essa é a ideia, é saber construir o gráfico de Gantt. Então a gente sabe que durante 10 dias, durante 20 dias a gente vai coletar dados, depois a gente vai definir o kit, depois a gente vai validar o questionário, depois a gente vai formalizar o kit, definir o estoque e implementar, fazer o Kaizen Blitz, treinar os colaboradores e por fim acompanhar a rotina aqui por mais alguns dias. E, por exemplo, aqui eu percebi, nossa, eu acho que não são 20 dias, a gente devia fazer isso por mais dias, a gente teria que fazer isso por 10 dias. E aí se eu mudo aqui 10 dias, desculpa, mais 10 dias seria 30, né? 30 dias, ele automaticamente já muda aqui no gráfico, olha que legal. Então eu vou coletar os dados do começo ao final do projeto. Então a gente altera a tabelinha, automaticamente a gente altera o gráfico. Pessoal, esse é o gráfico de Gantt. Espero que vocês tenham aprendido, tem muita dica legal na internet também para fazer o gráfico de Gantt de outras maneiras. Essa é uma maneira que eu acho prática, rápida, simples, acho que vocês parando o vídeo e tentando acompanhar, vocês conseguem fazer em casa usando o exemplo de vocês, com as atividades que você tem. E lembra que cada uma dessas atividades que você define na parte do planejamento, elas têm que ter um objetivo, que é conseguir eliminar um desperdício, conseguir atingir o objetivo que a gente definiu lá do lado esquerdo do A3, né, na parte de objetivos e metas. Então não são atividades inventadas, elas têm relação direta com os problemas e direta com a eliminação dos desperdícios propostos no projeto de A3. Mas você pode usar o gráfico de Gantt em várias outras atividades também. Por exemplo, para planejar o seu mestrado, planejar o seu doutorado,
fazer o planejamento das suas atividades diárias, planejamento do seu casamento, planejamento da formatura. Dá para usar o gráfico gigante em tudo que você precisa planejar, datas junto com atividades, ele fica visual e é uma maneira fácil de você fazer no Excel. Mas o papel também funciona, dá para fazer num papel pintando os quadradinhos e você faz como você preferir aí na prática do seu dia a dia. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente.